Olá, graça e paz. Essa é a 48ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana, avançamos até o meio do livro de Provérbios, do capítulo 8 até o 15. Nessa sessão, vemos a sabedoria se apresentando personificada, como uma pessoa ali, e convidando-nos a conhecê-la. No capítulo 8 e 9, essa é a estratégia do livro para nos atrair até a sabedoria. Depois inicia uma longa sessão, do capítulo 10 até o 15, uma longa sessão com provérbios de Salomão que vão cobrindo os mais diversos temas como trabalho, honestidade, prosperidade, fidelidade, relacionamentos, comunicação, fofoca, orgulho e muito mais. Os meus destaques dessa semana vão, em primeiro lugar, para que, ao contrário da primeira sessão que nós já lemos na semana passada, que tinha discursos mais longos, com temas mais elaborados sobre a vida de sabedoria, a sessão central do livro de Provérbios, que nós agora estamos entrando, consiste de aforismos antitéticos. O que é isso? Aforismos são frases curtas, marcantes, com um centro moral ali, um ensino moral rapidamente passado de maneira memorável. E antitético significa que a maior parte deles vai fazer uma oposição, vai trazer dois opostos ou duas ideias que se complementam em alguns casos também. Bem e o mal, o justo e o injusto, o sábio e o insensato, isso vai ser bastante comum em toda essa sessão. Um segundo destaque é que a arqueologia tem encontrado provérbios muito semelhantes nos povos vizinhos, Então, os egípcios, os sírios, os babilônicos, esses povos todos tinham alguma forma de provérbios como, de alguma maneira, parecidos com os que a Bíblia traz, Então, é possível que o propósito dos autores não fosse necessariamente criar provérbios novos e que trouxessem a sabedoria divina, mas também descobrir onde essa sabedoria já foi encontrada. Então, em todo lugar, você pode olhar e ver ali um povo, um povo que não tem a revelação divina, um outro povo, não o povo de Israel, mas que também pode encontrar a sabedoria, perceber a sabedoria e ensiná-la aos seus descendentes. Então, os proverbialistas também pegavam emprestado provérbios de outros povos sem nenhum constrangimento. Então, nós percebemos que o livro de Provérbios ele tem um olhar mais atento à graça comum e não tanto à graça especial. Ou seja, a graça comum já fornece uma sabedoria para quem quiser encontrá-la no seu dia a dia. Seja crente ou incrédulo, inclusive. É claro que o crente leva uma evidente vantagem por temer ao Senhor, que é o fundamento correto e firme para a sabedoria, como nós vemos no capítulo 9 e 10, que fala do temor do Senhor. Lá no começo do livro também, o capítulo 1, versículo 7, também fala do temor do Senhor como fundamento, o princípio da sabedoria. Mas a verdade é que até o incrédulo pode tirar proveito da sabedoria. Pense, por exemplo, lá no capítulo 10, versículo 4, que diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Não precisa ser cristão para saber para entender essas coisas, E para aprender essas coisas. Quer dizer, larga de preguiça. Preguiça só leva à pobreza. Trabalha direito que você vai se dar bem, que você vai prosperar, que você vai enriquecer. Sabedoria do dia a dia, sabedoria da graça comum das pessoas que vivem nesse universo de Deus e que dentro desse universo de Deus aprenderam as regras para a vida boa. Agora, é claro, o ímpio nunca vai ter a motivação correta do coração para fazer as coisas corretas. Então, mesmo quando o ímpio faz a coisa correta, ele nunca faz com a motivação certa, que é a glória do Criador. Ele pode fazer de maneira egocêntrica, egoísta, ele pode fazer apenas por hábito, aprendido, mas ainda assim a sabedoria pode ser útil a ele. Aliás, esse tema do trabalho é um tema fundamental de Provérbios e esse é o meu terceiro destaque. O trabalho com suas antíteses. Então, o trabalho é a preguiça, o trabalho é a cobiça, o trabalho é a desonestidade. A gente vai ver vários dessas antíteses nos provérbios desta semana.
O proverbialista parece estar amparado no propósito do Criador para o homem desde o jardim, né? Desde o começo, o homem foi feito para dominar a terra, para cultivar o jardim, para dar nome aos animais, e todo esse trabalho fazia parte do propósito de Deus para a sua criatura especial. E também o autor está atento às consequências do pecado para a vida do trabalho, né? Porque afinal de contas, Gênesis 1 e 2 fala do trabalho, mas Gênesis 3 fala da destruição do trabalho, né? da corrupção do trabalho a partir do pecado, e ele então tem muito a dizer sobre isso também. Então, a preguiça, por exemplo, é denunciada em quase 20 provérbios. Por exemplo, no capítulo 15, versículo 19 aí da nossa leitura na sexta-feira, diz assim: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. É uma versão mais antiga de quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa, né? Então, mais ou menos isso. O comércio desonesto também é repreendido em vários provérbios que tratam da balança e do peso fraudulentos, né? Quer dizer, a balança e o peso são os instrumentos que o comerciante tem para medir o produto e vendê-lo, né? Por um preço justo, mas se ele tem uma balança desonesta, um peso fraudulento, então ele está sendo desonesto com seu cliente, né? Isso até hoje a gente pode encontrar, aí de vez em quando surge a notícia de algum posto de gasolina que foi fechado pela fiscalização porque estava usando um produto adulterado, né? Estava enganando os clientes, né? E o proverbialista está atento também a esse tipo de corrupção do trabalho. E também muitos provérbios condenam o cobiçoso, né? Aquele que está sempre de olho no que é do outro, sempre querendo mais e mais do que aquilo que lhe é próprio, do que aquilo que lhe é devido, né? E geralmente ele vai anunciar que o cobiçoso acaba em ruína, né? Um último destaque, um conceito recorrente em Provérbios é que a sabedoria não pertence aos mais inteligentes, mas aos mais humildes, aqueles que estão dispostos a receber a correção, o conselho, a orientação de bom grado. Esses é que são os verdadeiros sábios. Então, por exemplo, Provérbios 9 e 8 diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Então, quer dizer, quem precisa de correção não vai aceitar. Então deixa ele para lá. Vai corrigir o sábio. Mas aí você pensaria, mas o sábio não precisa de correção. Pois é, o sábio é exatamente aquele que ama a correção. Ele quer ser corrigido para ser mais sábio ainda, né? Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Né? Palavra dura aí de Salomão para aquele que não quer a repreensão. E por último, um último exemplo dessa linha: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 32. Ou seja, você quer ser sábio? Então deixe o orgulho de lado e ame ser corrigido. Tá certo? Então a sabedoria bíblica tem mais a ver com humildade do que com inteligência. É isso, boas leituras e que a sabedoria de Deus cresça no seu coração. Até mais!